Vamos para frente. Bem, então, como a gente acabou de falar, as duas variáveis de decisão, eu vou chamar uma de x1, que é a quantidade de mesas que eu vou produzir, e vou chamar de x2 a quantidade de armários a produzir. Por que que você chama de x1 e x2? Eu poderia dar um nome para essa variável que eu quisesse, tá? Então, assim, eu chamo de x1 porque, em geral, a gente usa x, né? Mas, enfim, fique à vontade para usar a variável que você quiser, né? O nome de variável que você quiser. Bem, uma vez que eu defino qual é a função objetivo, né? Uma vez que eu defino, perdão, quais são as variáveis de decisão, a função objetivo, então, ela é obtida a partir dessas variáveis de decisão. Como eu estava lá no enunciado, cada unidade produzida de mesa me dá um lucro de 4, certo? Então, se eu produzo, essa seta aqui está maravilhosa. Então, se eu produzo x1 unidades de mesa, o meu lucro é 4 vezes x1. Então, esse aqui é o lucro obtido pela produção de mesas. E o meu lucro total é o lucro obtido pela produção de mesas mais o lucro obtido pela produção de armários. Só que armário, o lucro é, para cada armário produzido, eu lucro R$ 1, né? Então, na realidade, eu tenho 1 vezes x2 aqui, certo? Então, isso significa que eu estou, na realidade, somando o lucro com mesa mais o lucro de armário, eu tenho o lucro total resultado da produção. Então, repara o seguinte, se eu produzir 4 armários, perdão, se eu produzir aqui 4 mesas, se eu produzir aqui 4 mesas e 2 armários, qual é o lucro associado a essa solução? Essa pergunta não é retórica, não. É para 18. 18, certo? 16 mais 2, 18. Então, isso significa que eu estou dizendo, olha, o x1 vale 4 e o x2 vale 2. Mas, ok, essa solução é uma solução possível para o meu problema? Essa é uma outra pergunta. Essa é uma solução que atende, que respeita as disponibilidades dos recursos? É isso que a gente vai ver agora, né, nesse passo seguinte aqui, onde a gente vai discutir exatamente essas restrições. Então, restrição de disponibilidade de recursos. Vamos lá. Essa tabela aqui eu resumo, né, o que a produção de mesa, a produção de uma mesa, ela gasta 2 metros quadrados de madeira e 2 homens-hora de mão de obra. E a produção de um armário gasta 3 metros quadrados de madeira e 1 homem-hora de mão de obra. Ok? Repara o seguinte, esses dois produtos estão competindo pelos recursos, certo? Então, a produção de mesa compete com a produção de armário no recurso madeira. Só que eu só tenho madeira disponível, 12 metros quadrados por dia disponíveis de madeira. Ou seja, qual é o total de madeira utilizado é uma questão importante, né? O total de madeira utilizado tem que ser menor ou igual que a disponibilidade de madeira que eu tenho. Assim como o total de mão de obra utilizado tem que ser menor ou igual à disponibilidade total de mão de obra que eu tenho. Bem, se eu produzo x1 mesas, quanto que eu gasto em metros quadrados de madeira? Quem pode me dizer aí? Eu gasto 2 vezes x1, certo? Se eu produzir, por exemplo, qual é a conta que a gente faz? Imagina que a gente está naquela solução anterior, né, onde x1 é 4 e onde x2 é 2.
Então, se eu produzir 4 mesas e 2 armários, qual o total de madeira que eu gasto? Quem pode dizer aí? Não? Bem, 14. 14. 14. Esse 14 é resultado do quê? 4 vezes 2 mais 2 vezes 3, então 8 mais 6, 14. Só que esse esquema de produção, então, me gera, eu preciso, para implementar esse esquema de produção, de 14 metros quadrados de madeira. Só que a minha disponibilidade é de quanto? 12. É possível, então, adotar essa solução? Não. Não. Por quê? Porque eu não tenho uma disponibilidade de madeira para produzir 4 mesas e 2 armários, ok? Então, a utilização de recurso precisa sempre ser menor ou igual que a disponibilidade que eu tenho desse recurso. Muito bem. Então, repara o seguinte, essa solução aqui tinha um lucro associado que era de 16 mais 2, não é isso? 4 vezes 4, 16, 4 lá, né? Mais 2, 18. Então tem um lucro associado de 18. Porém, essa solução aqui não é uma solução possível para o meu problema, né? Então, ok. Se essa não é uma solução possível, porque ela viola essa restrição de disponibilidade, bem, não tenho lucro associado a uma solução que é impossível. E essas soluções que não são possíveis, a gente vai sempre dizer que é uma solução, o termo técnico aqui em pesquisa operacional é que é uma solução inviável, é uma solução infactível, né? Ok, será que isso viola também a restrição de mão de obra, essa solução? Sim, porque 4 vezes 2 dá 8, mais 2 vezes 1 dá 2, ou seja, o total de homens-hora necessários é 10. Eu só tenho 8. Então, essa solução aqui é uma solução que viola essa restrição de madeira e viola a restrição de mão de obra também. No final das contas, é uma solução que não serve. Ok? Então, no final das contas, qual é a restrição, então? Como é que eu escrevo matematicamente isso? A conta que a gente fez aqui é 2 vezes, o total de madeira utilizada é 2 vezes o quanto eu produzo de madeira, que eu chamei de X1, mais 3 vezes o quanto eu produzo de armário, que eu chamei de X2. Então, esse é o total de madeira gasto na produção de mesas e armários, e isso tem que ser menor ou igual a 12. Ou seja, a utilização total menor ou igual à disponibilidade, que é 12. Escrevendo isso matematicamente, dá 2 vezes x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. A mão de obra, 2x1 mais 3x2 mais 2x1 mais x2 menor ou igual a 8, exatamente porque o total de mão de obra utilizada é 2 vezes x1 mais 1 vez x2, isso tem que ser menor ou igual que a disponibilidade total que eu tenho aqui. Matematicamente, a gente escreve essas duas restrições do problema dessa forma aqui. Outro bloco de restrições, sempre presente no problema de programação linear, são essas restrições de não negatividade aqui. Então, essa restrição x1 e x2 são restrições que x1 maior ou igual que zero e x2 maior ou igual que zero são restrições que precisam aparecer. Inclusive, nos exercícios, nas atividades, a gente vai exigir que vocês coloquem essas restrições. Se esquecerem, a gente vai descontar ponto aí com certeza. Ok? Então, o modelo final fica assim, ó. Eu tenho uma função objetivo, que é um lucro, que eu desejo maximizar, né? Essa caneta aqui tem vida própria. Então, desejo maximizar esse lucro, que é essa função 4x1 mais x2,
sujeito a esse conjunto de restrições. Esse sujeito a significa dizendo obedecendo esse conjunto de restrições aqui. Ok?